Esse é o canal do trabalhador brasileiro na Alemanha. Meu nome é Clarissa, eu sou mentora de carreira em Colônia e no YouTube crio conteúdo principalmente sobre mercado de trabalho para ajudar outros brasileiros com a recolocação profissional na Alemanha. No vídeo de hoje eu gostaria de trazer algumas perguntas, na verdade eu gostaria de te fazer algumas perguntas que vão ajudar no seu planejamento profissional aqui na Alemanha. Então já pega seu papel, a sua caneta para ir anotando tudo aqui e principalmente para ir respondendo cada uma dessas perguntas junto comigo. Pode ser que você esteja no Brasil planejando a sua vinda para a Alemanha, a sua mudança para cá, ou então pode ser que você já tenha chegado nas terras germânicas e está aí neste momento de procurar um emprego, e essa etapa costuma trazer muitas dúvidas, porque existem inúmeras possibilidades e nem sempre fica claro qual que é o primeiro passo que a gente deve tomar para então alcançarmos aí a recolocação profissional. Por isso eu fiz aqui um apanhado de 5 perguntas que eu acredito que vão trazer um pouco mais de clareza e vão ajudar a desenvolver um passo a passo aí do que é que você deve levar em consideração no seu planejamento profissional aqui na Alemanha, tudo bem? E a primeira pergunta dessa lista é: que tipo de emprego você quer? Mais precisamente, que tipo de emprego serve o seu propósito nesse momento? Que tipo de emprego vai ajudar a alcançar os seus objetivos de longo prazo? E por que é que isso é importante? Primeiramente, vale lembrar que aqui na Alemanha temos algumas modalidades diferentes de emprego, né? Você pode fazer um estágio, você pode ter um mini job, você pode trabalhar como um profissional autônomo, né? Que aqui as pessoas costumam se referir como freelancer ou Freiberufler. Você também pode trabalhar para uma empresa, tendo um contrato fixo de trabalho, que pode ser por período integral, ou por meio período, ou por uma quantidade de horas reduzidas. E como eu mencionei lá no início, nem sempre ter muitas opções é uma coisa boa, porque isso gera um pouco de confusão, a gente fica um pouco perdido em relação a qual dessas opções é a melhor para o nosso caso. Então, antes de sair procurando emprego, vale a pena parar um momento e refletir não só sobre as suas necessidades imediatas, como também os seus objetivos de longo prazo. E o que é que eu quero dizer com isso? Se você já estiver na Alemanha, pode ser que a sua prioridade imediata seja ganhar dinheiro. Afinal de contas, todo mês nós todos temos contas para pagar, né? As contas, elas não deixam de chegar. Então, aluguel, água, luz, internet, todas essas responsabilidades financeiras são compromissos que você também precisa honrar. E no primeiro momento, pode ser que a sua prioridade máxima seja justamente pagar as suas contas. Não tem nada de errado com isso. Mas, de repente, você tem um companheiro, tem um cônjuge que está trabalhando aqui na Alemanha e que consegue segurar ali as pontas da casa enquanto de repente você aprende alemão, caso você ainda não tenha o domínio desse idioma. Nesse caso, pode ser que valha mais a pena conseguir um emprego que garanta um dinheirinho ali todo mês, mas que acima de tudo permita que você tenha uma rotina bem estabelecida, com horas de trabalho que permitem o seu estudo do alemão, que permitem que você se dedique ao aprendizado do idioma. Eu conheço muitas pessoas que optaram por começar a trabalhar aqui na Alemanha em lojas ou em restaurantes para poder ter um pouco mais de contato com pessoas, poder conversar com locais, e isso ajudaria então no desenvolvimento do idioma, né? Ajudaria a pessoa a adquirir um pouco mais dessa confiança, dessa desenvoltura na hora de falar o alemão. E aí somente depois de um tempo, depois de ter um pouco mais dessa confiança, que a pessoa vai então em busca de uma oportunidade de emprego que seja um pouco mais relacionada ali com a sua área de atuação, com a sua área de formação. Isso pode ser uma estratégia bastante interessante dependendo aí do seu caso. Por outro lado, se você está no Brasil e está planejando aí uma empreitada profissional no exterior e quer vir para a Alemanha, dependendo do seu caso, pode ser que você só queira fazer um estágio, o estágio obrigatório da universidade, por exemplo, no exterior. Ou então, pode ser que você só queira ter uma experiência profissional no exterior, trabalhar 1 ano, 2 anos em uma empresa aqui na Alemanha, para depois voltar para o Brasil com um currículo um pouco mais atrativo para o mercado de trabalho. E claro que nesse caso vale muito mais a pena já se dedicar à procura de uma vaga na sua área específica de atuação. O ponto que eu quero chegar aqui é que dependendo do momento em que você está na sua vida, uma opção vai fazer mais sentido do que a outra e vai inclusive abrir mais portas do que outra. Então, antes de sair disparando o currículo para uma série de vagas, pare um momento e pergunte-se que tipo de emprego vai servir ao seu propósito.
A segunda pergunta que você deve se fazer é: que cargo você quer? Anteriormente eu mencionei alguns exemplos, né, de pessoas que optavam por trabalhar em lojas ou em restaurantes, mas nós sabemos que mesmo nesses estabelecimentos existem várias coisas que você pode fazer, né? Por exemplo, numa loja você pode trabalhar como caixa, você pode trabalhar atendendo pessoas, né? Você pode trabalhar como vendedor, você pode trabalhar como repositor de estoque. Cada uma dessas atribuições é um cargo diferente. Da mesma forma que no restaurante também temos o caixa, temos o garçom, temos quem trabalha na cozinha, temos equipe de limpeza e assim sucessivamente. Caso você queira trabalhar em uma área de atuação um pouco mais específica, nós também sabemos que todas as profissões têm aí um leque de oportunidades. Por exemplo, se você se formou em direito, algumas possibilidades de atuação que você tem, principalmente aqui na Alemanha, são trabalhar com propriedade intelectual, trabalhar com compliance, trabalhar com a famosa proteção de dados, né, que é uma área que está super em alta, inclusive, atualmente, e o mesmo se observa em várias outras áreas de atuação, né? Então, quem se formou em engenharia tem uma série de opções em termos de áreas para atuar, assim como quem se formou em farmácia e etc. E por que é importante pensar sobre isso antes de começar a procurar emprego? Porque aqui na Alemanha eu observo um fenômeno que é a não padronização do nome das vagas, do nome dos cargos. Então pode ser que você encontre uma vaga de emprego, voltando ali ao exemplo do direito e da proteção de dados, pode ser que você encontre uma vaga de emprego na empresa A que se chama especialista em proteção de dados. E aí quando você lê a descrição do que esse profissional precisa fazer e compara com uma vaga da empresa B, você vai perceber que as duas vagas, os dois profissionais vão precisar fazer exatamente a mesma coisa, vão trabalhar com exatamente a mesma coisa. Mas em muitos casos, a vaga da empresa A se chama especialista em proteção de dados, enquanto que na empresa B se chama gerente de proteção de dados. E ainda por cima, em uma terceira empresa, o mesmo profissional vai ter um cargo de analista de proteção de dados. Mas a partir do momento que você define qual que é o cargo que você quer, ou principalmente qual das áreas de atuação ali, de acordo com a sua profissão que você pretende atuar, fica muito mais fácil fazer um apanhado de palavras-chave e conseguir pesquisar de fato por vagas que estão realmente de acordo com o que você deseja. E assim você vai conseguir pesquisar por oportunidades profissionais de uma maneira muito mais certeira. Eu, inclusive, te convido a fazer um exercício depois de terminar de assistir esse vídeo e de deixar um like aqui para a criadora de conteúdo que agradece. Entre no Indeed, que é uma plataforma muito conhecida de anúncios de procura por emprego aqui na Alemanha, e digite no campo de busca Data Protection, que é o termo em inglês para proteção de dados, ou então Datenschutz, que é o termo em alemão, e observe quantas vagas você vai encontrar dentro dessa mesma área de atuação que tem nomes completamente diferentes. A terceira pergunta que você deve se fazer antes de pensar em vir trabalhar na Alemanha é em relação ao seu nível de conhecimento do alemão. Qual é a importância do idioma alemão na minha área de atuação? Essa provavelmente é, inclusive, a pergunta mais importante desta lista, porque existe um mito de que é muito fácil morar e trabalhar aqui na Alemanha sem saber falar alemão, que é muito fácil trabalhar aqui na Alemanha somente falando inglês. E eu chamo isso de mito porque não é verdade, entendeu? Primeiramente porque o idioma oficial da Alemanha é o alemão e por conta disso os diálogos que você terá na sua rotina, em maioria, serão todos em alemão. Por exemplo, quando você for fazer o seu registro de residência, né, aquele famoso Anmeldung que eu praticamente menciono em todos os vídeos aqui deste canal, para fazer esse registro você será atendido em alemão por um servidor público, assim como precisará preencher formulários que estarão em alemão. Caso você precise realizar algum procedimento de visto ou de permissão de residência no departamento de imigrantes, você também precisará passar por um atendimento que será totalmente conduzido em alemão. Além disso, outros procedimentos aí da sua rotina que você deve levar em consideração e que também provavelmente serão conduzidos em alemão. Visitas a imóveis para locação, contrato de imóveis de locação, abertura de conta em banco, supermercados, até muitos restaurantes, inclusive, você provavelmente só vai conseguir se comunicar
em alemão. Em algumas cidades maiores aqui da Alemanha, como por exemplo Berlim e Munique, você até consegue falar inglês em alguns desses estabelecimentos, né? Como por exemplo eu mencionei ali supermercado, restaurante. Mas isso não é uma regra em todos os lugares aqui da Alemanha. Inclusive em Colônia, que é a cidade onde eu moro, isso só se aplica nas regiões mais turísticas aqui da cidade. No supermercado aqui do bairro onde eu moro e onde eu faço compras, ninguém fala inglês. E esse fenômeno ele tende a se agravar quanto mais você se direciona para cidades menores aqui na Alemanha. Então, dependendo da região aonde você vai morar, saber inglês, sinceramente, não vai te ajudar em nada. Além disso, por algum motivo, as pessoas tendem a acreditar que é muito fácil encontrar emprego em inglês aqui na Alemanha. Mas isso só é verdade para algumas áreas de atuação muito específicas. Sem contar que a quantidade de vagas disponíveis no mercado para quem só fala inglês são muito limitadas. A maioria das vagas vai exigir pelo menos algum conhecimento de alemão em complemento ao inglês, quando não exigirem simplesmente o alemão. E vale lembrar que caso você decida pleitear uma dessas vagas que exige somente o conhecimento em inglês, você estará disputando esse tipo de vaga com todos os outros imigrantes que se mudam para a Alemanha ano após ano e que também estão na mesma situação que você. Ou seja, acaba sendo um processo muito mais concorrido. E, portanto, você vai ter que ser um profissional muito mais competitivo, ter um currículo muito mais completo para poder se destacar em um processo seletivo como esse. Isso significa que você precisa se desesperar caso não seja fluente em alemão? Não, mas você precisa ter uma ideia muito clara da onde é que você está se metendo. Para isso, você deve pesquisar muitas vagas de emprego na área de atuação conforme o cargo que você quer e o tipo de emprego que você deseja nesse momento. Você vai fazer uma lista com a maior quantidade de vagas possível. E você vai utilizar esta lista de vagas para avaliar a questão do idioma. Além disso, você vai conseguir avaliar também qual que é o nível de conhecimento em alemão, porque algumas vagas realmente vão pedir fluência em alemão, mas outras vão aceitar, por exemplo, um nível intermediário ou até básico do conhecimento do idioma. E ainda por cima, você vai conseguir avaliar as atividades que serão desempenhadas, né? Todos os anúncios de vaga trazem ali uma descrição breve das atividades que você precisa desempenhar. E com isso, você já consegue ter uma noção de como que será a rotina no cargo. Por exemplo, se você vai ter que falar com muitas pessoas, se você vai precisar atender telefone, redigir e-mails, se você vai precisar montar apresentações em PowerPoint complexas para mostrar para outros profissionais com quem você trabalha. Vamos lembrar que o nível de alemão que você precisa para trabalhar como atendente de uma loja é muito diferente do nível de alemão necessário para uma recepcionista que vai trabalhar em um escritório, que é muito diferente também de um gerente de marketing que vai trabalhar em uma grande empresa. Por isso é tão importante se informar a respeito de qual é o nível de conhecimento de alemão que será necessário para o seu caso especificamente. Por favor, não venha para a Alemanha sem se informar sobre isso, tudo bem? A quarta pergunta dessa lista é: quais são as melhores regiões para se morar? Provavelmente essa pergunta se aplica mais para quem ainda está nesta fase de planejamento da mudança, né? Principalmente quem ainda não está na Alemanha. Afinal de contas, se você já chegou aqui e principalmente se você já fez o seu Anmeldung e já encontrou um apartamento ou um imóvel para morar, você muito provavelmente não vai querer se mudar, não vai querer sair da onde você está. Mas o fato é que existem regiões aqui na Alemanha que apresentam mais oportunidades de trabalho para determinados profissionais e outras regiões que apresentam menos oportunidades. Quando eu falo sobre isso, eu gosto de fazer um paralelo com algumas cidades que a gente tem no Brasil, porque acho que fica um pouco mais fácil de entender o que eu quero dizer com isso. Por exemplo, eu sou original de Santa Catarina, então eu nasci e cresci em Florianópolis e também morei muitos anos, eu estudei em Joinville, que é uma outra cidade que fica mais na região norte ali do estado. E aí o que acontece? Florianópolis é uma cidade muito bonita, muito conhecida
inclusive, como um grande ponto turístico por conta das praias maravilhosas. É uma cidade onde se localizam muitos órgãos públicos, né? Muitos escritórios, a parte de serviços é muito forte lá, mas não é necessariamente uma cidade que tem muitas indústrias e talvez não seja a melhor opção para uma jovem engenheira eletricista, não é mesmo? Já Joinville, por outro lado, pode não ser uma cidade tão bonita quanto Florianópolis, é uma cidade que infelizmente chove muito mais do que Florianópolis, mas que tem muitas outras indústrias, né? É um polo muito forte na área ali de metal mecânica e por conta disso apresenta muito mais oportunidades de emprego para a sua digníssima que está aqui fazendo este vídeo. Na Alemanha, a gente observa um fenômeno muito parecido, principalmente entre os estados. Cada um dos estados aqui costuma ter uma base da economia muito bem definida e, portanto, costuma ser muito desenvolvido naquela determinada área, né? O estado da Baviera, por exemplo, é muito conhecido por conta da indústria automotiva que se instalou e se desenvolveu por lá. A área de Frankfurt ali e região é um polo financeiro, né, muito renomado, muito conhecido. Berlim, por outro lado, é uma cidade, é uma região que vem cada vez mais se consolidando como o hub do pessoal da TI ali, das startups, que estão cada vez mais se desenvolvendo naquela área. E por conta disso, dependendo da sua profissão ou da área de atuação que você optou por seguir, pode ser que uma dessas regiões apresente mais oportunidades profissionais para o seu caso especificamente. Isso não quer dizer que é impossível encontrar emprego em outras áreas de atuação nessas cidades, nessas regiões que eu acabei de mencionar, por exemplo. Lógico que não. O que pode acontecer é que a sua recolocação profissional pode ser um pouco mais fácil ou um pouco mais difícil. Então vale a pena se familiarizar um pouco com essa questão da base econômica da Alemanha, principalmente dos estados ali, das regiões aonde você está planejando morar. Procure prestar um pouco de atenção também quando você pesquisa por vagas de emprego, quais que são as cidades que mais se repetem, ou então procure no mapa aonde que essas cidades ficam, para ter uma ideia muito clara se não é uma região específica de um estado que acaba sendo forte naquela área de atuação. Tudo isso vai te ajudar a avaliar onde estão as oportunidades mais relevantes para o seu caso. E a quinta pergunta que eu gostaria que você se fizesse antes de vir trabalhar na Alemanha é: existe alguma certificação, existe algum estudo complementar que eu deveria fazer antes de me mudar para a Alemanha? A gente sabe que a Alemanha é um país muito apegado à educação formal. Então, por mais que você seja muito experiente em alguma coisa, dependendo da sua área de atuação, isso não será o suficiente para comprovar a sua expertise. Ou então pode ser simplesmente que você perca espaço durante os processos seletivos por estar disputando vagas com outros profissionais que têm o mesmo tempo de experiência que você, mas que em complemento a isso tem algum tipo de educação formal, tem algum tipo de certificação, caso aquilo seja muito relevante para a sua profissão. Esse é o caso na minha área de atuação, por exemplo. Eu trabalho com gestão de projetos e quando eu me mudei para a Alemanha, eu inclusive não tinha nenhum tipo de estudo formal na área, eu tinha apenas muitos anos de experiência. E logo que eu constatei este fenômeno aí no mercado de trabalho, né, o fato que as pessoas aqui, elas realmente são muito apegadas a certificados e a diplomas, eu já corri atrás de fazer algum tipo de curso nessa área para poder me tornar uma candidata muito mais atrativa para o mercado de trabalho. Dependendo da sua profissão, pode ser que você precisa abrir o olho para isso também. Quem trabalha aí na área de TI, trabalha muito com software, provavelmente já ouviu falar em metodologias ágeis, né, que está super em alta aqui na Alemanha, e dependendo exatamente do cargo que você desempenha dentro de uma estrutura que trabalha com metodologias ágeis, né, por exemplo, os Product Owners, Product Managers, os famosos Scrum Masters, esse tipo de profissional costuma precisar de algum tipo de certificação para poder trabalhar aqui na Alemanha, pelo menos em algumas empresas bem específicas.
Se você trabalha na área da qualidade, pode ser que seja importante ou relevante adquirir uma certificação Seis Sigma, né? O pessoal da proteção de dados, que eu já mencionei no vídeo, pode precisar de algum tipo de especialização nesta área também. Da mesma forma que se você trabalha com alguma coisa que segue regulamentações muito específicas, eu sempre uso o exemplo da contabilidade, né? Por mais que você seja uma profissional da área contábil muito experiente no Brasil, a partir do momento que você se muda para a Alemanha, você vai ter que aprender uma série de coisas relacionadas a regulamentações locais, né? Afinal de contas, o sistema tributário aqui é completamente diferente. Nós temos classes de impostos aqui que são muito diferentes e você vai precisar se familiarizar com tudo isso antes de se colocar no mercado de trabalho novamente. E a melhor maneira de descobrir se existe alguma certificação muito importante, muito relevante para a sua profissão é procurando por emprego. À medida que você pesquisar por vagas de emprego aqui na Alemanha e analisar a lista de pré-requisitos dos candidatos, esse tipo de coisa ficará muito clara, porque se for necessário algum tipo de conhecimento específico ou principalmente uma certificação específica, você vai encontrar esta observação listada lá nos pré-requisitos da vaga. O meu objetivo com esse vídeo era te ajudar com o seu planejamento profissional, caso você já esteja aqui na Alemanha ou esteja se preparando para se mudar para cá. Acredito que respondendo cada uma dessas perguntas você terá muito mais clareza a respeito das possibilidades profissionais que se aplicam ao seu caso, uma vez que você chegue ou que você esteja aqui na Alemanha. Se esse vídeo foi útil, já deixa um like e se inscreve aqui no canal, porque isso me ajuda muito. Um beijo e nós nos vemos no próximo vídeo.